Olá, nosso convidado de hoje, ele é carioca, advogado, membro da Academia Mato Grossense de Letras, escritor, ele é doutor e mestre em estudos literários. Eu estou falando do Eduardo Moreira Leite Maon. Muito prazer, Eduardo, doutor Eduardo, te receber aqui no nosso programa. E eu gostaria já de começar com uma pergunta, porque você tem filhos trigêmeos, né? E eu gostaria de saber dessa coisa, realmente cada um tem uma personalidade diferente, porque eles não são idênticos, né? E essa coisa, porque eu acompanho muito você nas redes sociais, e o que me chama a atenção é sua dedicação em relação a eles. E eu gostaria de saber um pouquinho deles, assim, dessa coisa do estudo, dos livros que eu tenho. A gente tem fotos, inclusive, que nós vamos mostrar aqui. Eles, desde pequenininho, já com o livro na mão. Conta pra gente como que é isso, essa disciplina. Não, uma satisfação estar aqui. A gente já é amigo há muito tempo. E você me conheceu sem filhos, imagina. Fui no seu casamento. Agora eles estão com 12 anos. Eu tive os filhos 10 anos depois de casado, então faz algum tempo. Sim. Bem, eu acho que no meu currículo, primeiro, antes de qualquer coisa, eu coloco o pai. Porque, no meu caso, eu e a Clarice, a gente não queria ter filho. A gente viajava muito, muito. Nós tínhamos combinado não ter filho. Eu queria ter um só. Porque eu sou filho único, eu achava que já estava de bom tamanho ter um. E eu não sou acostumado com criança. Na verdade, eu nunca gostei de criança. Eu fui criado por um pai 40 anos mais velho, eu tenho quase 50, meu pai tem quase 90, e uma quietude em casa. Minha casa era um mosteiro, não havia barulho algum, etc. E eu gostava de viver assim. Um belo dia, Clarice fala, eu queria ter um filho. Mas eu jamais poderia supor que viessem 3. E a gente viu no ultrassom, que era professor da Clarice, de mestrado e tal. Olha, o primeiro tá bom, o segundo tá bom, o terceiro talvez não seja viável. Caiu a pressão, ela ficou e tal. Eu falei, mas que ótimo. E eu disse lá em casa o seguinte, olha, não era obrigação nossa ter filho. A gente poderia ter optado por não ter filho. Mas como a gente tem, e já tem uma boa idade, não somos velhos, mas nós somos maduros, eu acho que a gente pode fazer alguma coisa melhor, alguma coisa diferente, porque a gente tem a cabeça no lugar, a bola é no chão. A opção é de cada um, no meu caso, evidentemente. Nós tivemos uma opção ativa de ter filho, então o problema é todo nosso. Eu não terceirizo o filho para a escola, para empregada, para babá, para parente. O problema é meu, é todo meu. Eu vejo você mesmo, é muito participativo. Eu acho isso muito importante na vida das crianças, porque hoje a gente, com essa vida louca, assim, corrida, os pais meio que deixam, não é que eles deixam muitas vezes por querer, não, pela necessidade de ter que trabalhar e tudo. E você é muito presente, muito constante. Eu acho, produção, vamos mostrar aí a foto que tem da família toda, tá? Clarice, o Eduardo, os 3. Me fala o nome de um por um ali, Eduardo. Esse é o lançamento da Lucinda Persona. O primeiro que está comigo é o Dudu, Eduardo Jorge. O segundo é o José Geraldo. E o terceiro, mais no canto, é o João Gabriel. João Gabriel. E é interessante que eles estão acompanhando vocês, e estão tirando foto com os livros. E a gente tem outra foto aí também, deles pequenininho, estudando. Eu achei uma gracinha, os 3. Olha lá que graça, quando eles eram menorzinhos. Então, assim, isso aí passa pra gente, é muito bom de se ver, né? É muito gratuito, porque a gente percebe hoje... Eles não concordam muito com você, não. Não, é isso que eu queria te perguntar. Eles gostam de ler ou você obriga eles assim? Não, a gente tem, vocês vão brincar, mas vocês têm um horário para ler. É isso ou não? Não, não é isso. É muito difícil.
essa questão é um negócio muito difícil. Primeiro, a gente tem que se conscientizar o seguinte: existe uma doença contemporânea diretamente ligada a telas. Isso é uma doença que me afeta, te afeta, afeta as pessoas mais velhas e afeta com muito mais razão crianças que não têm tanto preparo e autoconsciência de falar, bom, agora eu vou desligar, foi demais, eu estou super excitado, estou super... Não, agora é a hora de tomar um banho, agora eu vou dormir porque está tarde. Eles não têm esse discernimento. Essa doença é pior que a ansiedade, é pior neles do que em nós. Então, o primeiro passo, do meu ponto de vista, é tomar consciência disso, que o nosso tempo humano, o nosso tempo biológico, ele precisa ser, na medida do possível, conservado. Então, é preciso respirar. Quando está anoitecendo, a criança precisa entender que está anoitecendo. Depois de 1h30, 2 horas que anoiteceu, bom, agora está na hora de dormir, clareou o dia, olha, agora está na hora de acordar, vamos tomar café com o dia clareando. Por incrível que pareça, isso parece um detalhe bobo, mas é um detalhe importante. De horário você fala? Agora eles gostam? Não. Nós acordamos todos os dias às 5h20 e eles vão dormir todos os dias às 7h20. 7h30, papai contando uma história, 7h40, brincando, mas apagaram 7h40, forçosamente. Isso é bom, isso é ruim? Não sei. Mas tem regras. Eu não sou o dono da verdade. Eu não acho. Eu me sinto inseguro para ficar dando bula, porque eu não sei no que vai dar. Eu digo na minha casa o seguinte, olha, a gente faz a nossa parte. Agora, o que vai dar, se a pessoa vai ser um intelectual, um escritor, um trabalhador X, um trabalhador Y, se gostar, se não gostar, isso não é um problema meu. Você sente que algum, assim, gosta de ler, de escrever? Claro. De um dos três? Eu tenho um sujeito disciplinado por natureza, que acorda, vai se vestir, toma banho e penteia o cabelo bonitinho, escova os dentes. Papai, eu estou pronto. Ele que vai me acordar, que é o Dudu. Eu tenho um filho profundamente ligado a desafios intelectuais, que é o João. Quanto seria isso e aquilo, e um quadrado, e um trapézio, e um retângulo, isso e aquilo outro, tal. É o mais adiantado no comum. E também tem um filho que é um filho mais resistente, é o filho mais desafiador, é um filho mais difícil, que é o José, que aliás é o mais parecido comigo. Então, ele não quero, não vou, chato, isso aqui é um porre, não quero, não tem uma coisa mais fácil, não é possível eu me dar bem com um lance mais fácil, menos penoso. Ok, são 3 pessoas que podem completamente diferentes. Ao longo do tempo podem se transformar completamente, também. O sujeito mais preguiçoso pode virar um sujeito extremamente disciplinado depois. O importante é que você está dando o direcionamento. Agora, eu não dou opção nenhuma. Certo. É só o direcionamento mesmo. Eu não... Tem que acordar. Tem que dormir. Por ele mesmo. Certo. Tem que estudar. Eles não têm Não, talvez não. Tem que fazer. Tem que fazer. Eduardo, vocês precisam se sentar à mesa. Mas eu não estou com fome. Não me importa se você está com fome ou não. Me importa que nós 5 estejamos à mesa e vamos conversar. Certo. E outra coisa, sobre o celular na escola. O que você acha disso? Você é contra a criança usar? Porque normalmente nos intervalos, né, que você passa numa escola, você percebe nitidamente, principalmente adolescente, ninguém se interage, cada um com o celular na mão. É impressionante isso. O que você acha disso, tendo os 3? É uma solidão em meio à multidão, não é? Todos nós também somos afetados por isso, eu, você, todo mundo. Agora, meus filhos têm celular, mas eles não usam celular. O celular é liberado sábado, 12 horas, depois do almoço, 12h30, 1h, tal, até domingo, 6 horas da tarde, 18 horas,
meninos, celular na minha bancada. Eles desligam para não me encher o saco, etc. Desligam o telefone, colocam os 3 na bancada, não fica na minha casa. Eu levo para o escritório, coloco numa gaveta, tranco e eles não têm acesso até a semana seguinte. Certo, então na escola nem pensar, Não, né? eles não têm nem na minha casa, Certo. eles não conseguem nem nada, nem celular, nem tablet, nem computador. Computador eles só pegarão no final do ano. PS, né, o PlayStation, que eles ficam jogando só aos finais de semana, nos mesmos horários. Eu acho que eles têm que ir na casa do vovô, tem que dormir tarde na casa do vovô, tem que pedir uma pizza 11 horas da noite na casa do vovô, fazer uma subversão na casa do outro avô, e tem que brincar na piscina, e tem que receber gente em casa. Agora, essa máquina de zumbis, ainda não. Ainda que maravilha. E quanto eu tiver força, eu sou um sujeito bem forte, não vai. Que bom, que bom. E isso seria bom que todo mundo conseguisse fazer isso, mas infelizmente os pais deixam celulares e vão trabalhar, né? E cada um com a sua. Agora, me fala dos seus livros. Eu quero saber quantos livros o Dr. Eduardo Mahon já tem publicado. Dalva, francamente. Não sabe? Sabia, mas lá pelas tantas, eram 25. Depois, realmente, não sei, francamente, mas é seguramente mais do que isso. Que bênção! E assim, a pessoa que está começando agora a ler, um adolescente que está nos assistindo, ou até mesmo um adulto, por que não? Os adultos, né? claro. Que querem começar porque nunca é tarde, ou alguém até que já se aposentou e está em casa e muitas vezes o livro, porque você lê o livro em papel ali, ele impresso é uma coisa, é completamente, saudável. Porque no celular ninguém consegue ler nada porque chega mensagem, toca um celular, é impossível. Mas ela está ali querendo comprar um livro e ler um livro. Que livro assim que você indica? Fala assim, esse livro é para quem está começando. Tem algum assim? Olha, eu acho que para quem está começando, a grande chave da coisa é ser curto. É muito difícil Guerra e Paz, com 2.500 páginas, atrair alguém que nunca leu 10 páginas. E no tempo do celular e no tempo do computador, o tempo humano é diferente. Então, o tempo da atualização do feed é de 30 segundos. O tempo de um conto, que era um conto médio de talvez 20, 30 laudas, páginas, hoje talvez seja o tempo de um conto de 5 páginas. Se o autor não tiver um talento enorme para te seduzir nessas 5 primeiras páginas, dificilmente alguém que está começando vá avançar. Agora, qual é o mistério? Eu também não tenho fórmula, eu também não tenho bula. Eu recomendo que sejam coisas curtas. Eu comecei a ler com coisas curtinhas, livrinhos Qual, por exemplo? pequenininhos. Você lembra? Eu me lembro da escola, aquela coleção enorme que Vagalume, que deu muito certo na década de 80. Foi a coleção de maior sucesso da história do Brasil. Então, A Ilha Perdida, O Escaravelho do Diabo, Éramos 6 e tal. Era obrigatório, mas eu gostava de ler. Eduardo, você lia espontaneamente? Não. Um belo dia eu fui na casa de um coleguinha, ainda no ensino fundamental, jogar ping-pong. E o pai dele era muito mais velho, paulista. E tinha um elan intelectual interessantíssimo, que ele vivia dentro do ar-condicionado, era um ser exótico. Vivia dentro de um ar-condicionado, batendo a máquina, com óculos enorme, grosso, tal, um sujeito com pullover, lotado de livros. Eu achei aquilo interessante. Falei, tio, me dá um livro aí para eu ler. Semana que vem eu volto. Ele me deu, delicadíssimo, o menor que havia. Eu acho que foi a Metamorfose do Kafka. Era o menor, de 70 páginas. Olha, meu filho, essa história é a história de um sujeito que vira uma barata.
Eu falei, sério? Ele falou, sério. Agora, como é que vai? Se vai se sobreviver ou não vai sobreviver, é um problema. Bom, aí te despertou ali você. Delicado, sim, um sujeito inteligente. Inteligente, que ali falou, não, eu tenho que ler para me ver isso aí, um como que vai menino de 13 anos, um menino de 12 anos, falou, será, tio? Ele falou, será, vai ver. Na outra semana eu falei, cadê o outro? E assim ele foi me entregando toda a coleção dele. Eu me lembro que eram coleções de clássicos e tal. E eu fiquei hiper estimulado com aquilo. Eu achava divertido conversar com aquele cara. Sim, isso aí deu uma estimulada, com certeza. Eduardo, você é uma pessoa que a gente sabe, um homem extremamente culto. E você teria, assim, para dizer para nós qual o livro que você... É difícil, porque você já deve ter lido milhares, mas eu digo assim, o que você tem aquele carinho que você leu, que você, assim, não, esse livro eu quero ler de novo. Eu gosto, eu recomendo. Ah, já fiz isso com vários livros. Né? Vários. Eu já reli, por exemplo, todo o Marcel Proust, já li todo o Machado, todo Essa, todos os russos. A sorte, Dalva, é que eu comecei com 12. E eu não tenho 50. Se eu conseguir viver até os 70, talvez eu consiga reler alguns ainda. Mas eu tenho um livro que é um carinho especial, eu acho que todo latino-americano tem, que é Os 100 Anos de Solidão. Eu li esse livro, não quis parar, na última página, quase realmente eu não quis ler a última página, me emocionei no final do livro, li, reli, talvez 4 ou 5 vezes. Não porque você queria entender, porque você gostou tanto da história, é isso, né? Porque me soa tão interessante determinada imagem, o sujeito se misturando com uma árvore, o sujeito ficando tão velho, que ele vai se misturando à árvore e depois se descola no final. Aquilo para mim é brilhante. Que você entra na história, né? Aquilo eu quero me encontrar de novo com aquilo. É como um filme. É como um filme. Eu já sei a história, mas não interessa. Eu quero ouvir de novo aquela fala. Aquela fala é uma coisa que me atrai. Que atrai. E isso aí faz com que, né? Mas boa dica. Nós vamos chamar agora um intervalo e daqui a pouco a gente volta, que nós vamos falar um pouquinho da advocacia. Que eu quero saber sua opinião, doutor Eduardo, sobre essa coisa agora da OAB que saiu em relação às redes sociais, sobre esta ostentação nas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente volta. Eu nunca imaginei o que eu estava arrumando para minha cabeça, sabe? Foi eu me distrair e ele já estava frequentando minha casa. Eu não imaginava que minha família estava em risco. Mas eu percebi a tempo que ele ia fazer mal para todos nós. Então decidi agir. Amor, não esquece as garrafas, tá? Tudo bem. Começamos a procurar e eliminar todos os focos do mosquito. Porque ele só quer uma distração para entrar nas nossas vidas. Você sabe o que fazer. Retire a água parada dos vasos de plantas, garrafas, pneus e outros objetos. Mantenha lixeiras, caixas d'água e piscinas cobertas. Em casos mais graves, a dengue e a chikungunya podem matar. Se tiver algum sintoma, procure a unidade de saúde. Onde existe consciência, o perigo não se cria. Governo de Mato Grosso. Magazine Ilustre. Desde a sua primeira edição, o trabalho nunca parou. Eventos, fatos e personalidades estamparam nossas páginas, mas foi preciso escrever com paixão e acreditar na força de um veículo direcionado para conquistar o mercado. E o sucesso só aconteceu porque nós decidimos a quem é verdadeiramente ilustre. Você! Essa aqui é uma história sobre gente como a gente. Brasileiros que plantaram sonhos para colher prosperidade. Nossa, esse crédito sempre foi parceiro. Meu Deus do céu. Precisou, tá lá. Eu não fui no meu sonho, eu quero passar meu sonho para as crianças. A escolinha tá aqui para formar cidadão. É que quando você conta a sua história,
a gente descobre o lugar onde as nossas raízes se encontram e crescem, juntas, por mais 35 anos. 3 jovens escolheram entrar para o tráfico de drogas e foram condenados a 16 anos de prisão. Um adolescente identificado pelas iniciais PH também se envolveu com o crime e foi morto por uma facção aos 14 anos de idade. A mãe dele recebeu foto de seu cadáver em um aplicativo de mensagens. 5 jovens faccionados torturaram e assassinaram trabalhadores e foram condenados a 369 anos de prisão. A jovem GSP criticou a droga vendida por uma facção. Ela foi sequestrada e torturada até a morte por faccionados. VF, de 18 anos, foi morto na frente de sua família por jovens de facção rival. Os assassinos foram condenados a 45 anos de prisão. GS, de 16 anos, também escolheu entrar para o crime e foi decapitado ainda vivo por uma facção por dívidas do tráfico de drogas. Entrou para o crime, só tem 2 saídas: cadeia ou morte. Não deixe seu filho escolher o mesmo caminho, senão terá o mesmo fim. Governo de Mato Grosso. O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal é o Half Pipe. Uma rampa aquática gigante, com boia para 2 pessoas. Muita aventura e adrenalina. Venha logo conhecer. Piscina de ondas, tirolesa, kamikaze com 70 metros de comprimento. Aqualândia. Cachoeiras, bar molhado, piscina coberta, toboáguas adulto e infantil. E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Telefone 999999102. Aquapark Pantanal, entre nessa onda! O Mercado dos Aromas, na Avenida Isaac Póvoas, em Cuiabá, é um espaço especializado em produtos voltados para matéria-prima, para a elaboração de aromatizantes, perfumaria, cosméticos e velas. Lá é possível encontrar uma variedade de essências, difusores, matéria-prima para velas aromáticas e sabonetes artesanais e outros itens que proporcionam experiências sensoriais e relaxamento. A loja costuma atrair quem busca por soluções para perfumar ambientes e cuidar do corpo e da mente, com foco em qualidade e exclusividade. Além disso, o local oferece atendimento personalizado para ajudar os clientes a escolherem os produtos mais adequados às suas necessidades. A loja oferece estacionamento ao lado, com acesso direto à loja. Fazemos entregas. Dá orgulho ver o tanto que esse estado fez e faz. É estrada cortando o chão, levando a vida para frente. Pontes, juntando pessoas e expandindo o crescimento. Hospital, dá orgulho saber que ao invés de 1, a gente faz 6 de uma vez. Orgulho também é a educação. Saímos da 22ª para a 8ª posição no IDEB. Orgulho da nossa polícia empenhada contra as facções criminosas. Orgulho das contas em dia. Rapaz, esse estado entrou nos trilhos. E nem é trocadilho. Olha as obras da ferrovia aí. Dá gosto ver nossa gente sendo cuidada. Ver que o estado é um exemplo para o Brasil. Hoje, levantamos a cabeça e falamos com verdade. Dá orgulho do nosso Mato Grosso. A TV Mato Grosso está de cara nova. Com uma programação diversificada, trazemos informação, esporte, cultura, saúde, política e entretenimento, sempre valorizando nossas raízes e os cidadãos mato-grossenses. Acompanhe a nossa programação ao vivo ou pelas nossas redes sociais.
voltamos aqui. Hoje nosso convidado é o Dr. Eduardo Maum e eu deixei uma pergunta para ele lá no primeiro bloco sobre essa ética que está acontecendo agora, que eles estão tentando implantar agora com um código de antiética, né? Para as redes sociais, para os advogados. Eu gostaria de saber a opinião dele sobre isso. Muito difícil, muito delicado. Mas o que eu penso, eu tento pensar esse fenômeno, não hoje, mas de uma maneira um pouco sociológica, para dar uma amenizada na coisa. E eu me pergunto, desde quando o ser humano não quer aparecer? Então eu relativizo as coisas. Desde quando o ser humano não quer se apresentar bem? Desde quando a pessoa que chegou a uma determinada altura, seja um rei babilônio, um faraó, etc. e tal, não quer de alguma maneira ostentar? Né? O que eram os jardins suspensos da Babilônia, o Colosso de Rhodes, o Templo de Diana? Sempre o ser humano quer de alguma maneira ostentar. E eu desconfio, inclusive, dos mais modestos. Eu desconfio muito dos mais humildes. Porque, em geral, a humildade, francamente, não é uma coisa natural. Natural é a vaidade até mesmo intelectual, a vaidade de ser modesto. Essa é a grande vaidade. Eu acho que, se houver diabo, o diabo sopra no ouvido de um padre, de um monge franciscano: seja modesto e exiba a sua modéstia, exiba-se em trapos e sopra no ouvido do monge budista: seja miserável, se exiba de uma maneira miserável, agora se envaideça da sua própria miséria. Eu não acredito nisso. Eu acho que todo mundo tem uma certa dose de interação humana e os símbolos, como nós nos vestimos, e isso é uma coisa profundamente natural. São símbolos de identificação recíproca, não é? Quem não sabe disso é muito ignorante. Agora, evidentemente que as redes sociais dão uma conotação mais próxima, acessível, aberta à questão material. Agora, o que fazer? Disciplinar? O que fazer? Como você vai implementar uma pedagogia da modéstia, uma pedagogia da vaidade? Dizer a um advogado que tem milhares de seguidores: olha, não diga que você tem um avião particular. Não diga que você está bebendo um vinho de 40 mil. Não diga que você está numa mansão de 5 milhões. Isso é uma grande bobeira, porque de repente a pessoa chega num carro simples e chega num carro caríssimo, mas é o carro que a pessoa tem. E eu tinha muito preconceito com dinheiro. Eu fui muito pobre e tinha muito preconceito com quem tinha dinheiro. E quem me tratou, o meu grande analista foi meu pai, em 10 minutos. E eu falava muito mal. Fulano chegou aqui com uma BMW, chegou com Mercedes, fulano chegou com um relógio e com uma joia, é uma pessoa escandalosa, um sapato, uma bolsa. Ai, que pessoa fútil, que pessoa banal, etc. Meu pai olhou para mim e falou: mas você é um bobo. Vem cá, você estudou tanto para defender quem? Quem você acha que do espectro da sociedade você vai defender, você vai assistir, você vai se relacionar? E você é um bobo porque você identifica que a riqueza é relacionada à desonestidade. Não é, meu filho. A riqueza pode ser relacionada a trabalho, a riqueza pode ser relacionada à disciplina, a riqueza pode ser relacionada a amor próprio, a riqueza pode ser relacionada a tanta coisa que na sua mente pequena você relaciona a facilidade que nós nunca tivemos.
Esse é seu Geraldo. Eu olhei e falei, pô, mas eu nunca tinha pensado. Esse é seu Geraldo, uma pessoa maravilhosa, que é seu pai, iluminado, para dizer umas palavras dessas, tão sábias para você. Nunca tinha pensado nisso. Eu falei, que bobeira minha. Deixa a pessoa ter o Mercedes. Porque ela trabalhou, muitas vezes ela veio lá de baixo, claro. Ela trabalhou tanto para ela chegar lá, agora ela quer mostrar. Ela quer mostrar, olha, eu estou bem, eu fiquei bem, né? E quer se sentir bem. Que bom! Tem gente que gosta de comer bem, tem gente que gosta de receber pessoas. Não é necessário para você ajudar o outro, você viver no pauperismo delas. Não, você pode ser um grande estimulador, um grande entusiasta de determinada causa social, sem necessariamente viver numa comunidade empobrecida. Muito ao contrário, isso é uma mentalidade... Bom, ok, Eduardo, ok, Dalva, mas e as pessoas que ostentam? Existem psicanalistas bons para isso, existem bons psicólogos, existem bons psiquiatras. A pessoa que tem até dinheiro precisa se tratar, talvez seja uma carência, talvez seja um narcisismo, mas isso não é da nossa conta. Sim, aí no caso seria o papel ali, seria como da OAB? Chamar um por um no caso? Olha, vem aqui, esses 10 aqui estão ostentando, ridículo. Chama esses 10 que nós vamos conversar com eles. Olha, vocês têm que parar de ostentar na rede social. Eu acho que seria isso. Eu que estou de fora, imagino que seja alguma coisa nesse sentido, ou eu estou errada? É ridículo. Porque imagine uma pessoa, veja como nós condenamos as coisas de acordo com percepções diferentes. Se eu posto um quadro, uma obra de arte que eu gosto muito, coleciono, etc. e tal, ninguém me acusa por dizer, nossa, está ostentando um pintor tal que vale 50 mil reais. Não, porque parece que é uma ostentação autorizada. Mas, se alguém ostenta uma bolsa de 70 mil, que também é uma ostentação, nossa, que coisa superficial, que coisa absolutamente cafajeste num Brasil empobrecido como o nosso. Bom, aí eu tiro uma fotografia da primeira edição do Padre Antônio Vieira. Bom, isso está mais de 250 mil reais, 300 mil reais. Nossa, como fulano é intelectualizado, etc. Aí fulano bate um relógio, o relógio está 150 mil reais, 1 milhão de reais. Nossa, mas o fulano... Essas coisas são relativas. São relativas. Inclusive, a gente tem fotos aqui do seu escritório com aqueles quadros. Isso eu quero falar também, porque aquilo é uma obra de arte que você gosta, você entende. Olha lá, é um dos que você tem. E é uma ajuda até ao artista. Você ser um colecionador, você está incentivando o artista. Olha como eu gosto de você. Sim. Olha como você é valioso. E você tem várias obras lá no seu escritório que a gente vê de vários artistas, e essa coisa é muito bonita de você valorizar o artista regional. Você vê lá que só tem praticamente tudo daqui, é daqui. Isso é muito bom. Ai, se todos fizessem isso, valorizassem os daqui, né? E por falar nisso, quem que é seu preferido que você gosta? Fala, esse cara é um gênio, ele é muito bom. Tem algum? Vamos aproveitar o seu espaço maravilhoso e dar uma mensagem aos arquitetos. Arquitetos, sim, pelo amor de Deus, usem menos papel de parede e mais arte. O artista precisa vender. O artista é mais importante que a porcaria de um papel de parede. O papel de parede é bonito, realmente. Fica bom, é fácil trocar. De fato, eu reconheço que é mais prático. Mas a obra de arte, ela vai entrando em simbiose com você e com a sua família. Isso foi do meu pai, foi do meu avô, isso aqui me causa uma lembrança, isso foi comprado numa circunstância, isso eu ganhei de uma causa. Tem muitos médicos que fazem partos e que ganham de artistas em pagamento, contadores, advogados. A obra de arte é uma coisa singular.
E hoje a moda são de casas enormes, com muito vidro, o que para mim não é adequado em Cuiabá, mas que seja muito vidro, pouca parede, e as poucas paredes que há, papel de parede, indefectivelmente papel de parede. E onde vão ficar nossos artistas maravilhosos que nós temos aqui? Nós podemos citar quantos e quantos. O seu preferido? É difícil, eu sei, para você falar, mas sempre tem pouco aquela coisa que puxa um pouquinho. É muito difícil. Vamos lá. A primeira fase, curiosamente, a primeira fase, ou as primeiras fases do Gervane de Paula, ele era muito próximo de pintores modernos paulistas, de um nível extraordinário, realmente extraordinário. O Gervane é conhecido hoje realmente por outras razões, por outros talentos, mas eu gosto muito dessa fase. Gosto muito da fase do Irigaray não é tinta, mas é um creme, é um tubo. Eu gosto muito dele pintando com um tubo, com a espátula. Isso eu acho interessante. E gosto muito de quem pintava com óleo. Por exemplo, o Pedro, irmã da Tânia Arruda, Pedro Arruda. Eu achava interessante, ele era o maior retratista daqui do Centro-Oeste. Então, quem era fino, quem tinha muita grana, etc. e tal, encomendavam um retrato, porque o sujeito realmente era brilhante. Agora, tem centenas de artistas que... Adir também deixou obras maravilhosas. A turma do Pedregal, então o Adir, o próprio Nilson Pimenta, Gervane de Paula, a patota do Ateliê Livre, Márcio Aurélio, enfim, tem... Só nessa geração, que é a geração de 80, inclusive o MASP tem obras deles, como no acervo permanente, eles são hoje valiosíssimos. Sim, e acha uma pessoa igual você que entende de arte e valoriza. Isso é maravilhoso. Você está valorizando a nossa arte e você está colocando esse pessoal no cenário. As pessoas que vão lá, né, Eduardo, no seu escritório, não tem como não parar e não ver um por um, porque são obras belíssimas. Né? E assim, é a valorização mesmo do profissional, do nosso regional, olha que aí é importante. Olha aí uma ostentação minha. Mas é uma ostentação minha pelo talento alheio. Sim, eu acho exatamente. Bacana. Olha, eu estou ostentando no quadro, no escritório tem centenas de artistas. Humberto Espíndola, isso e aquilo outro, etc e tal. Murais enormes, etc e tal. É uma ostentação minha. Mas ora... Não é o meu talento, é o talento alheio. Olha como é lindo o talento alheio. E você está valorizando essas pessoas. Eu me lembro, você se lembra da esposa do Sango Kuramoto? Sim, como é que é o nome dela? Me lembro a mãe da Eltse. Era uma grande colecionadora de arte aqui. Nós temos a Aline Figueiredo, que é uma grande colecionadora de arte. Nós temos o Murilo Espínola, é um grande colecionador de arte. E eu acho que o meu sonho, algum dia vendo o escritório, não quero deixar um centavo para ninguém. Eu quero pegar o meu acervo e doar para a Universidade Federal ou para a Universidade do Estado de Mato Grosso. O acervo inteiro, tudo. Porque o público também precisa ver. O público precisa contemplar contemplar esses artistas que já se foram, que não estão mais, que deixaram. Isso aí são obras de arte. A grande maioria falecida, inclusive. A grande maioria falecida. E isso aí você acha que valoriza mais? Lamentavelmente é. Né? Infelizmente é. Há um teórico francês que fala sobre literatura, chamado Roland Barthes. Ele diz o seguinte: o autor, quando publica, morre. O autor morreu. Você não pode escutar o autor, porque tudo que ele fala sobre a própria obra é inválido. A única coisa que vale é a sua emoção como leitora, como admiradora, como espectadora de cinema, admiradora de arte. E o artista falando? Não vale nada, porque ele é enganoso. Ele vai elaborar coisas que são adrede, são agregadas muitos anos depois, para explicar uma coisa que já passou há muitos anos. Ele mente,
ele vai ficcionar. O que vale? A obra pelo público, não a obra pelo artista. Lamentavelmente, quando o artista morre mesmo, a obra dispara de preço. Dispara de preço, é impressionante. É impressionante. Eduardo, gostaria de voltar para a gente passar assim rapidinho, só porque tem uma lei aí que está lá no Congresso do Flávio Bolsonaro que fala sobre a arma de fogo, né? Para os advogados usarem. E aí está tramitando lá e o senador Sérgio Moro pegou para vistas, porque eu acho que ele quer dar uma analisada com mais profundidade. Você acha que o advogado precisa andar armado? Vamos a uma explicação que me parece técnica e o que eu sinto. Tecnicamente, Dalva, veja, o juiz tem a prerrogativa de andar armado, ou não. O promotor também tem, defensor e delegado de polícia e tal. Pela Constituição, como o advogado é parte essencial, artigo 133 da Constituição, o advogado é essencial no sistema jurídico, trata-se apenas de uma questão de paridade constitucional. Ocorre que há muito mais advogado que juiz, há muito mais advogado que promotor, há muito mais advogado que qualquer outro procurador do Estado, etc. e tal. Os advogados são milhares e milhares no Brasil. Constitucionalmente falando, não há nenhum problema. Legalmente falando, não há nenhum problema. Agora, o meu sentir é que uma sociedade armada não é boa. Apenas isso. Uma sociedade desarmada é melhor. É mais civilizada, é mais urbana e nós precisamos pressionar as autoridades públicas para fazer o combate que elas deveriam fazer. Nós precisamos investir, precisamos usar a mídia para pressionar, os espaços para pressionar. Olha, aqui está violento. As redes sociais para pressionar. Agora, uma sociedade armada não me parece bem. E não me parece que ninguém civilizada, armado, né? E nem me parece que alguém armado vá se defender efetivamente. Eu sou criminalista. Em 26, 27 anos de carreira, eu peguei 1 ou 2 casos de legítima defesa. É muito raro a legítima defesa no momento, no calor do problema. E, aliás, todos os especialistas, até os instrutores de tiro, dizem: não reaja, não reaja. Porque as fatalidades acontecem com a reação, que pode ser uma reação com um canivete, uma faca, um soco, um grito. Não reaja a um assalto, a uma batida de trânsito, a um problema doméstico no seu condomínio. Isso é o básico de segurança pública. Qualquer policial treinado, sobretudo na rua, policial militar, pessoa treinada, bombeiro, todo mundo vai dizer: não ande. A arma pode dar uma fatalidade em casa, com você mesmo, com algum familiar. Quantas pessoas já não se vitimizaram ou as suas crianças por causa de arma? Mas essa é uma posição muito pessoal. Sim, então tá. E eu vou pedir o intervalo, porque daqui a pouquinho a gente volta com bate-bola aqui com o Dr. Eduardo Maon. Magazine Ilustre. Desde a sua primeira edição, o trabalho nunca parou. Eventos, fatos e personalidades estamparam nossas páginas, mas foi preciso escrever com paixão e acreditar na força de um veículo direcionado para conquistar o mercado. E o sucesso só aconteceu porque nós decidimos a quem é verdadeiramente ilustre: você! Dá orgulho ver o tanto que esse estado fez e faz. É estrada cortando o chão, levando a vida para frente. Pontes juntando as pessoas. Orgulho da nossa polícia empenhada contra as facções criminosas.
Rapaz, esse estado entrou nos trilhos. Olha as obras da ferrovia aí. Hoje, levantamos a cabeça e falamos com verdade. Dá orgulho do nosso Mato Grosso. Essa aqui é uma história sobre gente como a gente. Brasileiros que plantaram sonhos para colher prosperidade. Nossa, o Sicredi sempre foi parceiro. Meu Deus do céu. Precisou, tá lá. Porque eu não fui no meu sonho, eu quero passar meu sonho para as crianças. A escolinha tá aqui para formar cidadão. É que quando você conta a sua história, a gente descobre o lugar onde as nossas raízes se encontram e crescem, juntas, por mais 35 anos. O que é bom está ficando melhor ainda. Mais uma super atração no Aquapark Pantanal. É o Half Pipe. Uma rampa aquática gigante, com boia para 2 pessoas. Muita aventura e adrenalina. Venha logo conhecer. Piscina de ondas, tirolesa, kamikaze com 70 metros de comprimento. Aqualândia. Cachoeiras, bar molhado, piscina coberta, toboáguas adulto e infantil. E tem mais! Bangalôs para fazer a sua festa de aniversário ou eventos em geral. Compre seu ingresso antecipado pelo nosso site www.aquaparkpantanal.com.br. Telefone 999999102. Aquapark Pantanal, entre nessa onda! O Mercado dos Aromas, na Avenida Isaac Póvoas, em Cuiabá, é um espaço especializado em produtos voltados para matéria-prima, para a elaboração de aromatizantes, perfumaria, cosméticos e velas. Lá é possível encontrar uma variedade de essências, difusores, matéria-prima para velas aromáticas e sabonetes artesanais e outros itens que proporcionam experiências sensoriais e relaxamento. A loja costuma atrair quem busca por soluções para perfumar ambientes e cuidar do corpo e da mente, com foco em qualidade e exclusividade. Além disso, o local oferece atendimento personalizado para ajudar os clientes a escolherem os produtos mais adequados às suas necessidades. A loja oferece estacionamento ao lado, com acesso direto à loja. Fazemos entregas. Dá orgulho ver o tanto que esse estado fez e faz. É estrada cortando o chão, levando a vida para frente. Pontes, juntando pessoas e expandindo o crescimento. Hospital, dá orgulho saber que ao invés de um, a gente faz 6 de uma vez. Orgulho também é a educação. Saímos da 22ª para a 8ª posição no IDEB. Orgulho da nossa polícia empenhada contra as facções criminosas. Orgulho das contas em dia. Rapaz, esse estado entrou nos trilhos. E nem é trocadilho. Olha as obras da ferrovia aí. Dá gosto ver nossa gente sendo cuidada. Ver que o estado é um exemplo para o Brasil. Hoje, levantamos a cabeça e falamos com verdade. Dá orgulho do nosso Mato Grosso. A TV Mato Grosso está de cara nova. Com uma programação diversificada, trazemos informação, esporte, cultura, saúde, política e entretenimento, sempre valorizando nossas raízes e os cidadãos mato-grossenses. Acompanhe a nossa programação ao vivo ou pelas nossas redes sociais. Voltamos aqui. Hoje nosso entrevistado é o Dr. Eduardo Maon e eu deixei uma pergunta para ele, que nós vamos falar agora sobre um projeto novo que está em tramitação no Senado Federal, do senador Flávio Bolsonaro, que ele entrou com esse projeto para que seja aprovado, né, sobre
o advogado andar armado, no caso com arma de fogo. E foi pedido até vistas lá pelo senador do Sérgio Moro, que pediu vistas para dar uma olhada. E eu gostaria de saber, doutor Eduardo, a sua opinião sobre isso, a respeito dos advogados andarem armados. O que você acha? Nós falamos, né, sobre a opinião legal e pessoal. Eu volto a dizer que uma sociedade pacífica não é uma sociedade armada. Mas nos Estados Unidos pode. Mas isso não é um exemplo de tranquilidade. Também não é um exemplo de segurança. Não é. É o maior índice de encarceramento do mundo. É o maior índice de processamento do mundo. É o maior índice de criminalidade do mundo. Eduardo, mas é o maior índice, então, de processos resolvidos. A pessoa que fala isso me cansa um pouco, porque isso é um pouco técnico. Não é verdade. Nos Estados Unidos, nós temos o chamado plea bargaining. O que isso significa? Significa que se eu der um tiro no bairro, vou dar um tiro no nosso bairro. Muito bem, eu serei processado? Não. Em 99% dos casos do tiro no bairro, eu faço um acordo com o Ministério Público para não ser acusado. Esse acordo vai do pagamento de X, de trabalhos comunitários com Y, zilhões de possibilidades. 99%. Só 1% dos casos com arma vão a júri, ou seja, ao trial, o processo, o litígio junto a um juiz ou junto a um júri. Não é uma sociedade segura e mesmo assim é uma sociedade com maior índice de encarceramento. Onde é o local mais seguro do mundo? Eu pergunto a você. No Japão, que é uma sociedade rigorosamente desarmada, e nos países nórdicos, que é uma sociedade rigorosamente desarmada. Esses são os lugares mais seguros do mundo. Porque tem o estudo também, lá todo mundo tem estudo, tem salário, educação, né? Educação. Quer dizer, o fenômeno criminal, isso é de uma ignorância brutal, não é você ter ou não ter uma arma. Eu vou te dar um dado que é um dado bobo, mas precisa ser conhecido por todo mundo. Um poste de luz numa periferia bem distante, quando ele está aceso, o índice de criminalidade cai mais de 70%. Só o fato de ter a luz de um poste aceso num determinado local. Se colocar a luz do poste aceso e uma câmera operacional, o índice de criminalidade se reduz a quase zero. É uma coisa tão... Quem estuda vê que não é uma opinião da Dalva, do Eduardo ou do Maurício, é sim um simples dado. Sim, esse é o doutor Eduardo Maum, né? E, doutor Eduardo, eu quero falar agora sobre este último livro seu, porque a gente já falou aqui lá no início que você já tem da sua autoria mais de 25. Esse aqui é o caçulinha, né? Aquele assim que você ainda está com chamego com ele, digamos assim. Eu quero que você fale um pouquinho dele para nós, o nome, se a pessoa onde que ela encontra. Eu quero esse livro do Dr. Eduardo. Como que ela faz para... Meu livro se chama Golpe de Vista. O que é um golpe de vista? É difícil, né? Traduzir. O fulano pegou a bola por um golpe de vista. Olha, eu me safei de um acidente por um golpe de vista. O golpe de vista é um relance. São contos, eu não sei exatamente quantos são, talvez sejam 25, 23, 24. Contos muito rápidos, contos de 4, 5 páginas. E o lance é a desarrumação da realidade. Vou contar para você o golpe de vista, de modo que as pessoas possam eventualmente se interessar. O golpe de vista é o seguinte: o sujeito se separa, mas tem um sonho de ter uma casa. Uma casa enorme, uma casa legal, num condomínio fechado. E ele ganha bem, ele fala, sabe uma coisa? Vou atrás do meu sonho. Constrói uma casa, mas não tão grande. Uma casa grande,
mas o condomínio é muito maior e tal, mas ele consegue a casa. A casa com uma piscina razoável, etc. Um belo dia ele chega na casa, olha, fala, gente, curiosamente está um pouco maior. E ele coloca uma sunga, bota um roupão, uma toalha, vai, e a cada nadada, a cada abraçada, a piscina também fica um pouco maior. Fala, meu Deus, que inferno, eu não consigo chegar a outra borda. Sai da piscina, olha a casa, fala, meu Deus, mas essa casa é enorme. Vai trabalhar. Quando volta do trabalho, uma mansão monstruosa, os móveis ficam mínimos, a mansão enorme, até que um belo dia ninguém mais fica sabendo dele. E ele se perde na casa e acabou o conto. E você, leitor, quer me dar um tiro, se pudesse andar armado. Porque ali fica por conta da pessoa, de que leu para dar um final, é isso? Mas e aí? E aí nada. E aí o problema é exclusivamente seu. De quem leu. Fala, meu Deus, e que inferno. E o final do sujeito? É isso. E os vizinhos deram conta que ele nunca mais apareceu. E isso que é o golpe de vista, o relance. E o golpe de vista, cada um pensa de uma forma, né? Por exemplo, quando eu comecei a dirigir, tinha 12 anos de idade, porque naquela época meu pai falava, você tem que ter golpe de vista, eu nunca me esqueço disso. Então, é muito diferenciado de pessoa para pessoa, o que ela pensa, o que ela vê. O golpe de vista pode ser a impressão mais acertada que você tem de alguém, ou de alguma coisa, e o golpe de vista pode ser a opinião mais errada que você tem de alguma coisa. Mas é inexplicável, porque você forma uma opinião de imediato que pode ser a mais certeira e forma uma opinião a mais esdrúxula possível. Agora, claro que eu dei uma caprichada no insólito, no esdrúxulo, no exótico, porque eu sou ficcionista e eu gosto que as pessoas sonhem. E como que você faz? Conta pra nós. Você assim, de repente está dormindo e você acorda, fala, vou escrever um livro. Conta como que é isso. Não é assim. Não. É difícil. Isso é uma doença, já fiz isso. Mas não é assim. Hoje, já com muitos livros, etc., eu planejo. Eu tenho uma história que eu já escrevi, por exemplo, 2 ou 3 vezes, é o próximo romance, 2 ou 3 vezes, joguei fora 2 ou 3 vezes, mas é um enredo que me parece interessante, em 3 partes, eu sei como começa e termina cada uma delas. Mas eu não gostei de como eu escrevi. Algum dia eu engreno, estou bem, os 3 próximos meses bacana, tal. Qual é a minha disciplina? Escrever uma lauda por dia. 1 página por dia. Puxa, mas é pouco. Mas o dia que você não estiver inspirado, porque não é assim, tem dia que está mais inspirado, outro dia menos, não? Não dane-se o autor. O autor, ele não tem inspiração. Disciplina. O autor trabalha. O autor trabalha. Ele sua, ele passa mal. Por incrível que pareça, fala, eu preciso disso daqui. Não é uma entidade, um dia, um copinho de uísque, uma música que te inspira. Eu trabalho, eu tenho a minha história, isso não está bom, eu preciso trabalhar. Eu preciso ler em voz alta, eu preciso que você leia. Agora está bom, agora vai para a revisão, não está bom ainda. É um trabalho como qualquer outro trabalho. Entendi. Olha, infelizmente a gente está terminando o nosso programa, que foi tão gostoso, tão proveitoso, mas eu preciso fazer aquele bate-bola ainda aqui com você, querendo saber de você o que é o sucesso para você, Eduardo. Felicidade própria, realização própria, não interessa os outros. E alegria? Para mim? Para mim mesmo? Sim, para você mesmo. Tomar uma champanhe profundamente gelada, comendo um foie num baguete quente. E Eduardo Maum por Eduardo Maum. Quem é Eduardo? Um ficcionista. Nada do que eu digo é verdade. Que maravilha. Olha, hoje a gente conversou aqui com essa pessoa que é uma pessoa importante, uma pessoa que eu tenho na mais alta assim, admiração, né?
tão sensível, porque eu acredito que o escritor, ele é uma pessoa extremamente sensível. Ninguém escreve se não tiver essa sensibilidade à flor da pele, ainda mais vários e vários livros. Você é da nossa Academia Mato Grossense de Letras, que faz parte lá e ocupa uma cadeira tão importante, que é a cadeira do Estevão de Mendonça. Foi meu antecessor. Foi seu antecessor, né? É uma pessoa que eu tenho no mais alto gabarito de ter a honra e o prazer de ter recebido você aqui. Muito obrigado, Eduardo, e que volte mais. Muito obrigado pelo convite. Mando aos seus espectadores o meu abraço e o desejo que, quem sabe, me leiam. É só acessar o site da editora Carline Caniato. Tá, ok. Vamos ler os livros de Eduardo Maon. E a gente vai ficando por aqui, lembrando que nosso programa vai ao ar todos os sábados às 18 horas e aos domingos às 17 horas. E nós estamos no canal do YouTube, no programa Por Dalva Costa. Eu te espero na próxima semana.